pianos, aqueles que abrem, fecham e tal. Ó, são eles. Com licença, por favor. Tem todas. Cavaleiros, boa noite. Boa noite. Por favor, Boa noite, pode entrar. boa noite, cavaleiros. Boa noite. Satisfação Foi uma sua. viagem um pouco Senhores, cansativa, fiquem à né? vontade. Mas a noite está Ei, bonita. Satisfação. Boa noite. Por favor, Fique à vontade. fiquem à vontade. A casa de vocês. Estamos aqui essa noite em Santa Teresa. No final de tudo, essa conclusão que teve ainda mesmo. Parece mais que provável que houve um aliciamento de Augusto. Que acho que em todos os dois casos existe Muita manipulação. realmente Vinculado diretamente à superação do trabalho servil e da cultura da destruição. Mas você não acha que defender a reforma agrária brasileira e ao mesmo tempo ser monarquista, isso não é contraditório? Ou cabe citar Aristóteles? Em tudo que fazemos, temos em vista alguma outra coisa. Não, senhor. Para desbravar áreas de difícil acesso, se faz necessário driblar perseguições políticas, entraves burocráticos e mentes atrasadas. Se faz necessária tal articulação tão somente. Sabemos que o senhor não é político, apesar de provar as delícias da corte e do charme europeu. Entretanto, se devotou ao interesse público, às causas sociais, à ópera do seu amigo Carlos Gomes. Eis a questão. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Mas deixemos que cada um exercite a sua própria arte. Meu amigo Jacobina, o que acha? Eu não discuto nunca. A discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial. Os serafins e os querubins não controvertiam nada. Eram a perfeição eterna e espiritual. Jacobina, tu usas desse paradoxo para defender-se de sua abstenção. Seria capaz de demonstrar o que dizes? Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Mas como tocar a alma da conjuntura? A alma da conjuntura é acessível, está exposta. Não precisa crer para vê-la ou tocá-la. Tocar a alma é preciso mais que sabedoria e fé. Cada alma é a expressão da intenção e visão de Deus ao criar aquele ser em especial. Cada um de nós é uma nota musical única numa grande composição cósmica. É nossa obrigação descobrir nossa alma e tocar sua música singular. A alma reluta em ser privada da verdade. Cá estamos, 4 amigos divididos, divergindo novamente. Cada cabeça, cada sentença. Menos o senhor Jacobina, que se abstém. O senhor poderia nos dar alguma opinião? Uma conjectura, ao menos? Nem conjetura, nem opinião. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento e, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um fato de minha vida em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. 2! Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz consigo 2 almas. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. Podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem. Há casos, por exemplo, em que o simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, um par de botas, a cavatina, um tambor.
Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há não raros em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Sherlock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal que enterras no meu coração. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não. Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes como a pátria com a qual disse o Camões que morria. E o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas. Mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho, um cavalinho de pau e, mais tarde, uma provedoria de irmandade. Suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 4, 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio de que lhes falei. Um episódio de meus 25 anos. Santa curiosidade! Tu não és só alma da civilização. És também o pomo da concórdia, fruta divina de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. Tinha 25 anos. Era pobre. E acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isso foi na minha casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vida, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes como na escritura, e o motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que estes perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então, uma das minhas tias, Dona Marculina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuro e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui acompanhado de um pajem que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. Abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito.
como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser a minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes. Não por gracejo, mas a sério. E à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imagino. Se lhes disser que o entusiasmo de tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que esta herdara da mãe, que o comprou de uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa, mas não houve força que a demovesse do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e, finalmente, que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada de que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhe acreditar, não? Custa-me até entender. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo da moça namorada. E, se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava a do alferes, tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente ali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa, armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio,
se não fosse a aflição, disporia o contrário, deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa, e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que, de certa maneira, compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Meu alferes de minuto a minuto. Meu alferes é muito bonito. Meu alferes há de ser coronel. Meu alferes há de casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Ouça-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite, e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas, tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida sacudindo as moscas e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo. Juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre para não desamparar a casa. E por quê? Se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe. Sem remédio nenhum, finalmente esperei que o irmão de tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele, e à tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abraçou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com este famoso estribilho: Never forever, forever never. Confesso-lhes que tive um calafrio, recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never forever, forever never. Não eram golpes de pêndula,
Era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então, de noite, não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo do que de dia, mas a noite era sombra, era solidão ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se. Sim, parece que tinhas um pouco de medo. Oh, fora bom. Se eu pudesse ter medo, viveria, mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Serrane, Serrane, ne vois-tu rien venir? Nada, coisa nenhuma, tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros da janela, assobiava. Em certa ocasião lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo, mas o estilo, como tia Marcolina, deixava-se estar. Serrane, Serrane, coisa nenhuma. Quando muito, via negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal. Frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas a fogo, mas suportaria tudo alegremente se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e mais nada. Tudo silêncio. Um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada. Não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias deu-me na veneta de olhar para o espelho, com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo.
Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia... Diga! Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento, não são capazes de adivinhar. Mas diga! Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos e... não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos. Ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo. Abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem os sentir. Mire-se no reflexo dos espelhos transparentes. Sinta como os olhos mal conseguem enxergar a real imagem que mais seja coerente, sem essa embalagem que só serve pra enfeitar. Colete, gravata, paletó, cinza escura, cravo na lapela, elegância no andar, anel de brilhante, broche abotoaduras, cara de artista, pose de parlamentar. A verdade dói e o espelho é um mentiroso que não mostra a alma dos que vão se apreciar.
A verdade dói e o espelho é um mentiroso que não mostra a alma dos que vão se apreciar. A verdade dói e o espelho é um mentiroso que não mostra a alma dos que vão se apreciar. A verdade dói e o espelho é um mentiroso